99396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Sete horas 38 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje o programa tem o prazer de receber o Lucas Azeredo, jovem remador campista, com uma história muito bonita, pelo Vasco da Gama. Hoje começou no projeto Rema Campos. Eu contei um pouco da história que a gente conhece, o sacrifício lá do Jimson Nogueira, que não vem a ser meu parente, né? Mas gostaria até que fosse, porque ele é um talento, aquele camarada, e toda a luta dele para resgatar o remo tradicional, o remo fantástico, que Campos tem uma história riquíssima e que daria aí né? O Pérez Ribeiro sabe muito bem disso. Agora o Matheus Berriel, que é um futuro Pérez Ribeiro aí em breve. Enfim, esses talentos aí do jornalismo esportivo, né, que cobrem, e a gente que acompanha e que torce, e que também já participou de transmissão de regata em Campos, né, em década de 90, que já estava acabando, né? Então hoje o remo de Campos ainda gera frutos, apesar de todo o abandono. Ô Lucas, eu trago o seu bom dia, agradeço a você já de antemão desde ontem pela disponibilidade aí de nos atender, e hoje está conosco aqui no programa. É um prazer. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia. Bom dia aí, galera. Quando o Matheus contatou comigo aqui, eu aceitei na hora, falei, vai ser um prazer trocar essa ideia assim. Legal, bacana. Arnaldo Neto e Matheus. Deixa eu dar o bom dia do Matheus e logo a seguir o Arnaldo já starta aí a pauta. Ô, Matheus. Não, eu vou, Nogueira, eu vou pedir a você trazer o bom dia do Matheus e ele, como convidado, começar a pauta, né? Perfeito. Porque o editor de esporte tá na área dele hoje. Hoje eu deixei esporte desde a Copa 2014. Bom, então vamos ficar assistindo. Nós vamos participar também. Aliás, ô Matheus Berriel, bom dia, como é que vai, amigo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha no Ar. Sempre bom ter esse talento jovem aí, reforçando a nossa equipe. Bom dia, Cláudio, Arnaldo, Lucas, bom dia, nosso ouvinte. Eu queria começar, apesar do Lucas, primeiro agradecer por ele ter aceitado o convite, mas apesar dele ser campista, como o remo atualmente não está muito forte em Campos, muita gente ainda não conhece. Queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho desse início dele no Rema Campos, para a gente entrar nessa pauta aí. Então, eu iniciei na modalidade com 17 anos, né? Apesar do remo não ter tantos praticantes, mas o remo sempre foi próximo de todo campista. Por conta do Rio, Paraíba, cortar a cidade, todo mundo sempre conheceu a modalidade remo. E eu comecei através de um primo meu, me chamou para conhecer, para praticar o esporte. Eu aceitei, comecei remando junto com ele. Um tempo depois ele parou, não quis mais e eu continuei. As coisas foram dando certo para mim, eu me dediquei, comecei a chegar para a equipe, né, no qual comecei treinando com o Alexander Chagas, que foi meu primeiro professor da pré-equipe, né. Um pouco tempo depois eu subi para a equipe principal, isso com 17, 18 anos. Aí fiquei uns 4 anos, mais ou menos, na equipe principal, e em 2018, quando eu recebi o convite do Thiago Braga, me apresentou o técnico principal lá do Vasco da Gama, né? E me chamou para me fazer um teste lá. Eu fiquei uma semana fazendo teste e fui chamado. Me chamaram para mim ingressar na equipe principal do Vasco da Gama. E que estou até hoje. Desde 2018 que eu estou no Vasco da Gama. E agora tive que vir para casa, né, por conta dessa pandemia, mas eu continuo sendo atleta do Vasco da Gama. Hoje você está com 26 anos, não é isso?
26 anos, isso mesmo. Comecei com 9 17. anos de remo, isso. 9 anos. Então, para a gente fazer um meio de campo aqui, você chegou a Campos no início da quarentena, já são mais de 3 meses, e você treinou em casa com o auxílio do Rema Campos, né, que você conseguiu um simulador emprestado. Como que foi essa negociação e seu contato ainda com o Rema Campos, mesmo tanto tempo fora da cidade? Então, desde quando eu saí, nunca fechei as portas do Rema Campos, nunca foram fechadas para mim, sempre tive liberdade lá. A Nogueira sempre me ajudou em tudo que eu precisava quando eu estava aqui em Campos. O Cristiano Bereger também, que agora é atual presidente lá do Rema Campos, né? Quando eu vim para cá, eu sabia da necessidade de continuar treinando, como todos os atletas lá do Rio conseguiram as máquinas com os clubes lá de perto, que são perto da casa, né, para saber que precisava também continuar treinando, senão eu ia voltar muito atrás da galera. Eu entrei em contato com eles, pedi para pegar essa máquina para poder treinar em casa, fazer os treinos que são determinados pela comissão técnica lá do Vasco, e eles me ajudaram, na hora eles liberaram, eu fui para casa e estou treinando desde então. Arnaldo? Sim. Lucas, a gente está num momento aí de retomada de alguns esportes, mas no Brasil ainda há, de maneira geral, um conceito de quando se fala esporte, fala primeiro em futebol, né, que é aí o esporte, pode ser sim, o esporte mais praticado, mas nós temos muitas modalidades, entre elas com destaque o remo, você citou o Jimson, hoje presidente do Rio Branco, né, e que muito ligado ao Rema Campos também. Mas como que está a preparação para essa retomada? A preparação para essa retomada aí da questão da atividade, da sua atividade esportiva? Há algum sinal das federações, dos próprios clubes com relação a isso? Então, o campeonato estadual eu acredito que não vai cancelar. Eu acredito que é desejo de todos os atletas, né? De que não cancelem e que mesmo com datas mais curtas, mais próximas, se retornem o campeonato estadual, porque todo atleta está treinando de uma certa forma, pelo menos fisicamente está tentando manter um mínimo de condicionamento para treinar, com o objetivo de competir. Todo atleta ele quer competir, então eu acredito que é desejo da maioria dos atletas que volte, não seja cancelado esse ano, por não ser um ano perdido, até porque teve a primeira etapa, aconteceu a primeira etapa do estadual, então seria bacana se cancelasse o campeonato estadual, né? Mas a gente acredita que vai retornar com períodos mais curtos entre uma etapa e outra, e o campeonato brasileiro também, de barcos longos, que é sempre no final do ano, acredito que não vai ter alteração, é sempre em agosto. Ô, Lucas, quando o Flamengo eles já estão iniciando as atividades na água, mas só eles também. Foi o único clube que voltou a treinar com as especificações da modalidade que foi permitido lá, né? Mas só eles que voltaram. O Botafogo e o Vasco ainda não voltou. Certo. Eu ia te fazer uma pergunta. Quando eu te entrevistei pela primeira vez, em maio do ano passado, você remava na categoria de aspirante. E você recentemente conquistou essa promoção à categoria principal remando no seu peso, que é o peso leve. E aí veio essa questão da pandemia. Explica para o ouvinte que não é tão ligado ao remo como que isso funciona e qual foi o processo que você passou para subir de categoria. Então, até o ano passado, a terceira etapa do campeonato estadual do ano passado, eu ainda era aspirante. Eu ainda precisava de 4 vitórias para me poder competir como peso leve, para não ser mais aspirante e competir apenas nas outras categorias principais, que são a pesada e a peso leve. A pesado para quem é pesado e a minha categoria, que é peso leve, eu poder competir só nela, não competir mais o aspirante. E na terceira etapa do ano passado, eu conquistei no Fora Esquife, foi minha quarta vitória no campeonato estadual. Então, deixei de ser aspirante e hoje eu posso me considerar um peso leve, porque eu já
Já conquistei as 4 vitórias, eu não sou mais aspirante. Aí agora eu sou um peso leve, já tô na minha categoria mesmo. Se vocês me permitem aí dar uma vasculhada na vida do Lucas, me parece que você não tem ninguém na família com a tradição do remo. Eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua história, desse começo aí, como é que surgiu essa paixão, essa vontade aí, esse gosto pelo remo, que aqui no Brasil a gente já nasce jogador de futebol, né? Aí descobre depois que não tem talento para jogar bola. Aí que começa assim, a gente começa com um sonho de atacante. Eu me lembro até hoje, meu sonho era camisa 7, Renato Gaúcho, 7, ponta direita da seleção brasileira de 82. Então você pega lá. Até aquele Jô Soares que ficava com uma sátira, né? Bota a ponta, Tele, bota a ponta, Tele. E aquilo marcou o meu sonho. Tanto é que a gente fazia sempre uns timezinhos lá, eu jogava com a camisa 7. Aí fui descobrindo, voltei pro meio de campo, pior ainda, que o meio de campo tem que ter muita habilidade. Aí fui pra zaga. Zagueirão, pezão 43. Na zaga também não deu, fui pro gol. No gol ficou mais ou menos, fiquei mais um tempinho. Tá? Então, assim, já nasce jogador de vôlei. Você nasceu remador, já que na sua família não tem ninguém, conta essa história aí, por favor. Então, família não tem ninguém que foi remador. Não que eu conheço, nem nas 2 últimas gerações, não tem relato nenhum de familiar remador. Eu tenho um primo meu que jogou futebol por muito tempo, ainda está jogando profissional, o Laio Azeredo, jogou no Botafogo. E na época, meu primo passou no Rio, na Beira Rio ali, viu a galera treinando, né? E tinha vergonha, não sei, me chamou. Falou, Lucas, vamos começar remando. Eu vi a galera remando ali, o barco é maneiro e tal. Aí eu fui, vamos lá, não tem nada pra fazer mesmo. Comecei na parte da tarde, estudava de manhã, comecei remando. O próprio esporte me comecei sempre aí descobri que aquilo, essa sensação maravilhosa, o contato com a água, com o barco e tal. Sempre gostei de esporte, eu sempre gostei muito de jogar bola, nunca fui bom em bola, sempre fui horrível, mas sempre gostei de jogar bola, de brincar de bola, estar com a galera, fazer academia também, já fazia academia, então sempre, de uma certa forma, eu queria estar em um esporte, só que ainda não tinha achado o esporte certo. Quando eu cheguei no Rema Campos, aí vi a galera também, comecei formando, e a modalidade cada vez mais desafiadora, é um esporte bem difícil, né? Esporte que demanda muita capacidade física e técnica também. Um dia mais difícil que o outro, cada vez desafios maiores, e eu fui me apaixonando, e assim estou até hoje. Mas realmente, minha família não tem nenhum atleta de remo. Fazia coisas normais, como todas as pessoas aqui da minha família. Matheus, Arnaldo. Eu queria trazer aqui, o Berriel, antes de você falar, uma pergunta até que complementa a sua anterior, Matheus, que é do Arnaldo Garcia, no grupo de Opiniões. Ele falando que, primeiro, ele parabenizou muito a gente pela escolha do entrevistado e me mandou mensagem também falando sobre a carreira do Lucas. Mas ele fala aqui, Lucas, sobre uma questão que o Matheus já abordou e complementa com mais uma pergunta. Ele diz: a sua mudança de categoria foi um marco, afinal foram vitórias consagradoras e, de repente, quando você já estava se adaptando à nova categoria, vem essa pandemia. Na volta aos treinos, em quanto tempo haverá a retomada daquele estágio e como fica o sonho de uma convocação para a Seleção Brasileira de Remo? Então, eu acredito que mandar um abraço até pro Arnaldo Garcia aí, grande amigo meu virtual, a gente ainda se encontrou pessoalmente, mas quero tomar um café com ele. Capacidade física minha e técnica vai demorar 2 meses até voltar realmente ao mesmo patamar que eu estava antes da pandemia. Desde quando eu cheguei lá no Vasco da Gama foi só evolução, graças a Deus.
Estava no tempo certo, cada vez evoluindo mais, até eu conquistar todas as 4 vitórias. No antes, depois de começar competindo na minha categoria, eu comecei com resultados já esperados, e aí aconteceu a pandemia. Acredito que depois de 2 meses eu devo estar no mesmo estágio que eu estava antes da pandemia, e a partir daí, novamente, começar uma nova evolução, evoluindo de novo. Nas minhas primeiras provas, pode ser que eu não chegue tão bem, porque o pessoal que está na minha categoria já está há bastante tempo, sabe? Mas com o tempo eu acredito que eu vou chegar a ser junto com os melhores. No final do ano, eu acho que eu consigo já tá chegando perto dos caras. Ô, Lucas, muita gente já deve conhecer o remo ergômetro que tem nas academias. É um aparelho que simula o movimento do remo. Mas eu queria que na prática você explicasse para a gente qual o diferencial é treinar na água. Quanto que muda do aparelho para o barco em si? Então, o aparelho é um aparelho voltado para a capacidade dele. Os movimentos mais detalhados, assim, a técnica mais fina. Eu não vou conseguir com esse aparelho, mas a capacidade física, que é o movimento básico do remo, e Tá picotando bastante o sinal do Lucas aí, Lucas. Seu sinal tá travando, desculpa interrompê-lo. Dá um retornozinho na sua resposta aí, que você falou que a simulação é boa, mas não dá para conseguir o mesmo resultado. Parou nessa parte aí, por favor. Então, a capacidade física é um aparelho excelente para mim treinar e para mim avaliar fisicamente. Mas a técnica fina, como os giros da movimento do corpo totalmente igual ao barco, somente no barco mesmo. Mas na máquina eu consigo tanto treinar como avaliar minha capacidade física. É excelente, é a melhor ferramenta de treino para um remador. É esse remo ergômetro. A gente chama remo ergômetro. É como se fosse uma esteira ergométrica ou uma bicicleta ergométrica, só que fazendo o movimento do remo. Você me disse na entrevista à Folha no mês passado que seu treinador manteve a sua planilha de treinos do ano normalmente, apesar da pandemia. Como que é a sua rotina em casa? Você treina pela manhã, treina quantas vezes por semana? Como que funciona isso? Então, eu estou treinando, foi exatamente. Eu continuei treinando, fazendo os mesmos macrociclos que eu estava fazendo nos dias normais, só que sendo feito agora todo na máquina. Então, a parte técnica eu um pouquinho em falta. Eu não estou com contato com a água e com o barco, mas a parte física eu consegui continuar, né? E eu sempre treino 2 turnos no dia. Na parte da manhã eu faço o primeiro treino, que é sempre um longão, assim, uma parte mais aeróbica, e a parte da tarde, umas 3, 4 horas da tarde, eu vou para a segunda sessão de treino, que também é no remo ergômetro. É a mesma coisa. Parte da manhã e parte da tarde eu tenho feito no remo ergômetro mesmo. Aí já muda os trabalhos. A parte da manhã, de uma forma, ativa algumas fibras musculares, alguma capacidade, e na parte da tarde, no segundo treino, sempre outro, diferente. E treino sempre de segunda a sábado. Domingo aí, tô de folga. Lucas, e como que tem sido o acompanhamento do clube nesse momento, né? Você falou, você tem essa planilha, mas você mesmo que se fiscaliza, você que tem que criar essa rotina, porque é importante para você, ou há um acompanhamento de técnico por parte do clube, seja por vídeo, por videoconferência, seja por telefone? Como que está essa relação com o clube nesse momento? Então, no alto rendimento, cada atleta tem que ter a responsabilidade, porque é meu desenvolvimento mesmo que tá em jogo, né? Não tem a videochamada, até porque não daria para ele fazer com todas as pessoas no mesmo tempo. Então, cada atleta ele faz o seu horário. Pessoas que na parte da tarde treinam um pouco mais tarde, umas 6 horas da tarde, tem pessoas que treinam mais. Então, cada atleta faz o seu horário, mas tem que cumprir sempre
sempre mandando a foto para a comissão técnica do visor do aparelho, né, mandando os resultados do treino, de cada treino para eles estar acompanhando. Como se fosse mesmo no dia a dia lá. Se a gente estivesse lá, a gente acabava de treinar, eles iam aferir o treino, ver qual foi o orçamento do treino, né, e em casa está sendo a mesma coisa, só que a gente faz isso, a gente tira foto. Travou de novo aí a conexão. Em casa você faz a mesma coisa? Que você estava dizendo, isso, travou. Em casa a gente que manda para eles, em vez deles estar aqui e aferir o resultado de cada treino, a gente que tira foto ou escreve e manda para eles estar sempre acompanhando a evolução do treino. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei, o Arnaldo, você, o Matheus, vocês podem me ajudar também, mas cada decreto é um decreto, a gente fica acompanhando de perto e acaba também, normalmente, rapidamente se confundir. Mas se confundir. No Rio, por exemplo, que aliás hoje abrem shoppings e tal, volta aquela coisa toda lá, no Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado aqui alguns nadadores, alguns triatletas, que são jornalistas também, estava apostando que com a reabertura, a possibilidade de treinar no mar, voltar a nadar. Você não pode voltar a treinar no Rio, aqui em Campos? Eu não sei, Arnaldo, as atividades na água só podem se for esportivas, né? Aquele banho, aquele recreio não pode. Você pode ir à praia, mas não pode ficar tomando banho. Ainda tem uma coisa dessa ainda em termos de decreto de pandemia. Aqui não pode ainda, você não tem treinado na água ainda? Então, aqui em Campos eu não tenho tanta liberdade porque eu não tenho um técnico para me acompanhar, né? Não tem como eu botar o barco na água e ir sozinho, sair para fazer o trabalho sozinho. Em casa, eu tenho na máquina, eu tenho um visor. Tudo que eu fizer tá gravado ali, tudo que a distância que eu percorri, o tempo, a wattagem, tudo tá ali, porque esse é o objetivo do simulador. Mas na água não tem como eu mesmo aferir tudo isso, entendeu? E também eu não sei como que tá, eu tenho medo também de estar remando e pegar alguém me multar, não sei como que tá a fiscalização. Lucas, em relação a um mês atrás que a gente conversou, mudou alguma coisa do seu retorno para o Rio? Que você mora no alojamento do Vasco que ainda não tem permissão para reabrir para moradia, mas já tem atletas treinando na água. Como que está essa questão? Então, o Vasco e o Botafogo ainda não liberaram as sedes náuticas, então não está funcionando o remo ainda, nem no Vasco nem no Botafogo. O Alexandre Campelo mesmo não liberou nenhuma outra modalidade. Só o futebol que voltou mesmo, está jogando, mas as outras modalidades ainda não voltaram. Acredito que mês que vem ele deve liberar, né? Porque se todos os outros clubes já estiverem treinando, a gente demorar muito, a gente vai ficar muito para trás. Então acredito que a partir do momento que todos os clubes começarem mesmo treinando forte, a gente volta também. E agora só o Flamengo mesmo que já voltou com as atividades. Beleza. Nogueira, vamos ao primeiro intervalo? Sim, perfeitamente, 8h01. Matheus prepara aí, né, para o próximo bloco também. O Lucas retorna com a gente já e você, Arnaldo, também, claro, evidente. Você que está em casa nos acompanhando pela nossa live, pelo nosso streaming aí, em nossa página oficial, folhafm98.com.br, pelo Face, pelo YouTube e também daqui a pouco pelo podcast, onde você terá disponibilidade de ouvir e acompanhar essa entrevista aí, onde você achar melhor. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Aliás, quanto à questão dos exames que temos anunciado aqui, de PCR e de sorologia, verifique com o seu médico, consulte o seu médico primeiro e para mais informações ligue 27266000, Laboratórios Plínio Bacelar. Ei, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão, que deixa o frango crocante.